Meu nome é Ana Paula Queiroz, eu sou farmacêutica, sou gerente de incorporação de tecnologia da Fundação Saúde e responsável pela gestão da assistência farmacêutica em todas as unidades sob a gestão da Fundação Saúde. Atualmente eu estou presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, sou membro do Comitê Científico da SOBRASP, que é a Sociedade Brasileira para a Segurança do Paciente. Sou membro da Comissão de Ensino do Conselho Regional de Farmácia, mestre em Ciência, especialista em Farmácia Clínica, em Oncologia e em Gestão de Serviços em Saúde. Eu estou aqui para falar hoje com vocês sobre um tema que é bastante intrigante. A gente vive uma situação quase que pandêmica, a gente pode dizer assim, do uso irracional de antimicrobianos. E eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre Stewardship, que é um programa de controle de antimicrobianos e como é que a gente pode estar fazendo isso dentro das nossas unidades de serviços de saúde. Para a gente começar, é bom a gente entender esse cenário do uso de antimicrobianos. A gente tem a terapia antimicrobiana, ela representa um pilar da medicina moderna. Na era pré-antibiótica, a taxa de mortalidade era muito grande, acho que todos aqui podem se lembrar, a gente tinha, antes dos antibióticos, em torno de 97% dos pacientes morriam de endocardite, de bacteremia por estafilococcus 80% e de pneumonia por 40%. Em relação quando a gente vê então o advento da Segunda Guerra, a gente tem lá em torno de 70% dos soldados, eles eram amputados devido a infecções decorrentes das feridas naturalmente pela guerra. E aqui na figura ao lado a gente tem então uma estimativa, né, e que em até 2050 as infecções por patógenos multiresistentes vão ser a principal causa de morte no mundo, com mais de 10 milhões de óbitos. Então a gente tem aí um problema de saúde que a gente precisa combater, e com certeza a gente vai estar aqui discorrendo sobre várias estratégias dentro dessa possibilidade. E o que é a resistência antimicrobiana? A resistência antimicrobiana, ela nada mais é que a resistência de um dado micro-organismo a uma determinada droga, que pode ser classificada inicialmente como intrínseca ou adquirida. Ocorre quando desenvolve a habilidade de sobreviver à exposição às drogas antimicrobianas que foram desenvolvidas para matar ou inibir o seu crescimento, e são conhecidas como multiresistentes. E como resultado, os medicamentos tornam-se eficazes a essas infecções que persistem no corpo e aumentam todo o risco de disseminação para outras pessoas. Aqui a gente tem um quadro que mostra que, na verdade, a ideia dentro da própria política de medicamentos, né, 3916 de 2016, onde ela fala que o medicamento tem que ser dado a ele o acesso e o uso racional. E no caso dos antimicrobianos, a gente tem do lado esquerdo todo o processo onde seriam os alvos dos antibióticos. Então tem ali parede celular, onde, por exemplo, beta-lactâmicos e vancomicina atuam, síntese de DNA e RNA, onde tem as fluoroquinonas e rifampicina, síntese de folato, a gente tem o mais conhecido, que é o trimetoprim sulfonamida, síntese proteica, tetraciclinas, macrolídeos, aminoglicosídeos, e a membrana celular, por exemplo, a daptomicina. Então, esses seriam os alvos dos antibióticos. Porém, com o passar do tempo, com o uso irracional de alguns desses antibióticos, as células começaram a desenvolver mecanismos de de resistência do uso desses antimicrobianos. Então a gente tem os efluxos, né, que, por exemplo, ele atuaria nas tetraciclinas, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, beta-lactâmicos e macrolídeos, imunidades e bypass, como acontece também nas tetraciclinas e vancomicina, modificadores de alvo, também afeta muito fluoroquinolonas, penicilinas, macrolídeos, e inativadores enzimáticos, que é um principal mecanismo de beta-lactâmicos e aminoglicosídeos, vancomicina e macrolídeos. Então,
O fato de eu estar usando um antibiótico, muitas vezes de uma forma empírica, por exemplo, pode estar favorecendo a criação dessas resistências ao uso de antimicrobiano. E aí a gente tem um impacto negativo, né, da resistência do antimicrobiano. Por exemplo, maior uso de antibióticos, né, de maior espectro ou dirigidos para multiresistência na terapia empírica. Uso de velhos antimicrobianos com maior toxicidade e menor eficácia. Uso de antimicrobianos muitas vezes desnecessários ou menos eficazes. Então, essas seriam alguns dos impactos que a gente pode ter em relação à resistência dos antimicrobianos. E o que o mundo vem fazendo, né? Então, a gente tem aí a OMS, pela primeira vez, os chefes de estados, numa conferência, adotaram, né, decidiram, né, se comprometer a adotar medidas onde pudesse ser coordenada o uso, a diminuição, no caso, dos multiresistentes. Até o momento, a gente tem 52 países, né, 25 de alta renda, 20 de renda média e 7 de baixa renda, né, como a gente chama. Estão descritos nesse sistema global de vigilância antimicrobiana da OMS. E no primeiro relatório, apenas 40 países faziam parte e forneceram informações sobre o uso de antimicrobiano. Destes, 22 países também forneceram dados sobre os níveis de resistência de antibióticos. Isso está tudo disponível na internet. No relatório, esse relatório foi de 2018. E como é que a gente pode pensar em otimizar o uso de antimicrobiano? Esse relatório da OMS, que foi publicado em 2016, que lança esse programa de resistência antimicrobiana, ele traz ali uma série de proposições relacionadas ao stewardship, né, como um programa sistêmico com intervenções coordenadas destinadas a melhorar e a medir o uso apropriado de antimicrobianos, promovendo a seleção, um regime ótimo, dose, duração da terapia e via de administração, com o objetivo de alcançar resultados clínicos relacionados ao uso de antimicrobianos. E isso faz também, o que isso vai levar? Eu tenho a minimização da toxicidade, ao mesmo tempo relacionada aos eventos adversos. Isso vai impactar nos custos e vai limitar, por exemplo, a seleção das cepas cada vez mais resistentes ao uso de antimicrobiano. E o que é esse programa, então? Né? Como a gente já falou, é um programa coordenado que implementa intervenções para a promoção da prescrição correta de antimicrobianos com o intuito de limitar a resistência antimicrobiana, prevenir infecções por Clostridium difficile e reduzir eventos adversos. Quais são os seus objetivos? Né? A gente pode dizer que seria otimizar uma resposta clínica, minimizar eventos adversos relacionados a antibióticos e, consequente, a redução de custos sem comprometer a qualidade e assistência na saúde. Ainda temos como objetivos a promoção do uso apropriado, né, e racional do antimicrobiano, que a gente chama de fase pré-prescrição, ou seja, eu estou ainda pensando antes da seleção desses antimicrobianos, e a promoção do uso apropriado do antimicrobiano, que a gente chama na fase pós-prescrição. Na fase pré-prescrição, o que eu tenho, o que a gente pode estar fazendo nas nossas instituições? Por exemplo, a padronização de antimicrobianos e os protocolos e guias terapêuticos. Isso é importantíssimo numa fase que a gente chama de seleção. Já na fase pós-prescrição, eu tenho uma seleção apropriada, por exemplo, de alertas para duplicidade e suspensão. Então, muitas vezes são prescritos medicamentos com uma mesma classe terapêutica e é importante que a gente passe, por exemplo, para um farmacêutico para que ele faça a revisão da farmacoterapia e poder estar alertando ao médico no caso de alguma até não só interação, mas de duplicidade mesmo.
Isso vai levar, com certeza, a uma menor toxicidade, um menor custo. Tudo isso, essa revisão da farmacoterapia, por exemplo, ela vai se dar tanto na dose, quanto na via de administração, quanto no tempo de tratamento. Além da revisão pós-prescrição, em si propriamente dita, que é feita a revisão da farmacoterapia, seja na farmácia, seja no próprio andar, junto à beira do leito, a enfermagem, antes da sua administração, é interessante que ela também revise, o médico ao prescrever. Então, assim, lembrar que o processo de medicação, ele não é da farmácia, eles são, pelo menos a gente tem aí 3 atores principais que atuam nesse processo de medicação. E como é que a gente faz para estar otimizando essa resposta clínica? Então, eu tenho um tempo de resposta que o antibiótico tem que dar, eu tenho um percentual de aprovação, eu tenho que caracterizar os serviços, ou seja, quando eu vou fazer, por exemplo, uma seleção de antimicrobiano, eu preciso saber qual é a missão daquele serviço no atendimento. Ele é de urgência e emergência? Ele é de internação? Ele é especializado em alguma doença, por exemplo, oncologia, hematologia, endocrinologia? São especialidades, são complexidades distintas que vão estar norteando essa seleção de medicamentos. E eu preciso também caracterizar os pacientes, ou seja, são idosos, são crianças, são mulheres, são gestantes, são recém-natos. Tudo isso vai impactar na minha decisão clínica do uso do antimicrobiano. E é óbvio, caracterizar os antibióticos, os antimicrobianos que estão sendo prescritos. De uma maneira geral, existem várias estratégias que são utilizadas para que a gente consiga implementar o stewardship. O uso, por exemplo, de pré-autorização ou auditoria, que a gente chama prospectiva. Então, muitas vezes, os hospitais eles possuem umas comissões do CCH, e alguns antibióticos, dependendo de amplo espectro, muitas vezes eles têm uma prescrição restrita e é necessário uma avaliação da CCH. O médico prescreve e há uma avaliação prévia antes que seja feita a dispensação pela farmácia. Eu tenho a revisão pelo prescritor. Isso é óbvio, tem que ser feito pelo médico quando ele vai prescrever o antibiótico, se o medicamento que ele prescreveu está sendo efetivo no combate daquela infecção. E aí, isso pode ser feito, por exemplo, através de testes virais rápidos ou de testes rápidos, por exemplo, de hemocultura. Então, são medidas que o prescritor tem à sua mão para poder avaliar a indicação ou não, a permanência de um antimicrobiano. Assim como sistemas eletrônicos de prescrição e avaliação. O médico muitas vezes prescreve a prescrição eletrônica, o farmacêutico tem a possibilidade de validar essa prescrição antes da dispensação. E antibiogramas, por exemplo, que também podem ajudar na seleção desses antibióticos. Uma outra ação importante, por exemplo, a medição que a gente chama do DOT, custos, adequação da terapia e síndromes infecciosas. A gente precisa separar o que é uma síndrome infecciosa do que é uma infecção isolada propriamente dita. A gente tem o maior exemplo disso é o que a gente viveu agora com a pandemia do Covid. A gente poder separar o que era casos realmente de uma pneumonia de um caso oriundo, por exemplo, de uma infecção por Covid. E o que é importante a gente ter? É óbvio, guias práticos de uso de antimicrobiano. Por quê? Isso vai te ajudar a reduzir, inclusive, o tempo de escolha, de decisão do médico para que ele passe a estar prescrevendo aquele antibiótico. Uma questão bastante importante, quando se tem a prescrição de antimicrobianos, muitos pacientes alegam alergias. Então, a gente precisa ter dispositivos que chequem alergias. Por exemplo, penicilina é um dos medicamentos que mais a gente verifica alergias, e o médico precisa ser alertado disso, porque a alergia sendo detectada, ele faz essa alteração do medicamento. Quando eu tenho um paciente que é alérgico, isso não foi verificado pela equipe,
isso já é considerado um incidente, um erro de medicação. Então, a gente precisa estar alerta. Uma coisa é o paciente alérgico, eu tive essa atenção e eu alterei a prescrição. Outra coisa é o paciente, ou ele não falou, porque eu também não perguntei, mas a gente precisa sempre não esquecer de checar as alergias de antimicrobiano. E como é que eu posso monitorar o uso de antimicrobiano? Através de PK e PD, né, onde a gente faz as doses ajustadas pelo peso. E aí isso é extremamente importante em alguns medicamentos, aminoglicosídeos, vancomicina, que é extremamente usado, e inclusive muitos dos relatos que a gente via no Vigimed, eu trabalhei um tempo atrás nesse monitoramento de eventos adversos no Vigimed pelo Rio de Janeiro, e o que o maior na época, que entre 2020 e 2021, observado em termos de notificação, foi vancomicina. Muito provavelmente porque não houve ajuste de dose por peso do paciente. E isso aí vai causar uma série de reações e, na verdade, essas são eventos adversos, são incidentes, mas que são traduzidos para a gente que atua nesse meio como erros de medicação, porque não foi verificado e ajustado o peso do paciente. Uma outra questão extremamente importante que a gente precisa olhar, principalmente para pacientes graves em UTI, é a forma de administração. Se vai fazer via oral, se vai fazer endovenosa. E aí eu tenho biomarcadores que podem ser utilizados para monitoramento e ajuda nesse processo de controle do uso de antimicrobianos dentro de uma unidade hospitalar. Para quem não sabe, a gente tem na Anvisa, já publicado desde 2017, as diretrizes nacionais para a elaboração de programa de gerenciamento do uso de antimicrobianos em serviços de saúde, qual eu recomendo que todos possam ter acesso. E lá, além das práticas, eles trazem também questões importantes que são indicadores, né, de como é que eu estou usando esse meu antibiótico dentro do meu serviço de saúde. Então, eu tenho monitoramento dos resultados do programa de gerenciamento. Alguns dos indicadores, algumas das práticas, né, que eles mencionam lá são o monitoramento através dos indicadores, a auditoria de prescrição do uso de antimicrobianos, que pode ser feito pela Comissão de Infecção Hospitalar, o Serviço de Farmácia Clínica pode estar colaborando, e outros indicadores, como uso profilático de antibióticos, uso empírico de antibióticos, o impacto de multiresistência em Clostridium difficile, além de indicadores como DDD, DOT e LOT. Então, o que quer dizer esses indicadores? DDD talvez seja um dos indicadores mais conhecidos. Existe um padrão, cada antibiótico ele tem um padrão já estabelecido. E, por exemplo, a DDD é calculada pelo total de antibióticos consumido, né? Pela dose diária dele padrão, vezes 1000, sobre o número de pacientes dia no período. Então, as DDDs dos antimicrobianos, elas são estabelecidas, são revisadas regularmente, podem ser obtidas, é só você jogar DDD, antibiótico, você vai vir lá no site da OMS, que vem lá as DDDs. Os dias de terapia, que é um outro indicador, que é o DOT, que é o número total, ou seja, a somatória de dias em uso de cada antibiótico pelo total de pacientes que fizeram uso dos antimicrobianos, e a duração da terapia, que é o LOT, o DOT é LOT, que é o número total da somatória dos dias de uso de todos os antibióticos, né? Então, ele faz por antibiótico e o outro ele faz por uso de antimicrobiano no total. São indicadores extremamente úteis para implementação fácil em qualquer serviço que tenha um mínimo controle de estoque e de prescrição. E quais são os desafios, então, para a implantação desse programa, né? Então, a gente tem ainda um pouco conhecimento sobre o uso racional de antibióticos e pelo próprio programa do Stewardship, pouco conhecimento sobre a resistência antimicrobiana, então a gente precisa estudar o antibiótico e os mecanismos que ele pode apresentar para a resistência de antibióticos.
a gente tem que saber que em torno de até 20% se conhece o padrão local de resistência antibiótica, ou seja, a gente ainda tem muito mecanismo de resistência que nós não conhecemos. E aí eu volto a dizer, a Covid, ela demonstrou toda a nossa ignorância nesse processo, né, durante todo o seu tempo de curso de doença. Os programas educacionais sobre o tema, então isso é uma estratégia para que a gente faça, e a gente está aqui, né, nesse momento falando sobre esse tema devido à sua importância, devido ao impacto que isso tem para a sociedade, e a elaboração de guias e protocolos orientados por uma equipe multiprofissional, e aí a gente tem infectologistas, farmacêuticos, microbiologistas, que atuam nesse processo e que podem nos dar o suporte para as práticas diárias nos nossos serviços. Então, dando continuidade aos desafios para a implantação dos programas de controle de antimicrobianos, nós temos recursos financeiros escassos. Hoje, a gente precisa planejar bem a seleção dos antimicrobianos e a indicação dos antimicrobianos, poucos recursos humanos, recursos técnicos também limitados, né, em termos, e aí eu falo também de estrutura, da possibilidade de validação desses sistemas, e para isso eu tenho como estratégias estudos de redução de custo, evitando o uso desnecessário, e por isso é importante aquele indicador de DDD, DOT, LOT, a vigilância diária e da concordância entre protocolo e prescrição. Então é importante a atuação aí do farmacêutico clínico nesse processo de prescrição, na revisão da farmacoterapia diariamente. Então, assim, se eu estou hoje na gestão de um serviço de farmácia em que eu não consigo olhar 100% das prescrições, um grande caminho que eu posso estar efetivamente contribuindo para a qualidade da segurança do uso de medicamentos dentro do meu hospital, com certeza é fazer a vigilância diária dos protocolos e da prescrição de uso de antimicrobianos. Se eu tenho um programa computadorizado, e inclusive já vislumbrando essa questão do stewardship, isso com certeza vai estar proporcionando e apoiando esse controle de antimicrobianos. A ausência de evidência, né, microbiologia direta. Muitas vezes a gente não consegue ter acesso ao exame laboratorial rapidamente para que a gente possa tomar a decisão da prescrição de antimicrobianos. A dose e tempo inadequado. A restrição da terapia empírica, por exemplo, de 72 horas para 48 horas. Então, nesse período, eu conseguia ser mais efetivo e ter um controle melhor para estar modificando, suspendendo ou continuando alguma terapia. O uso de testes rápidos, diagnóstico, para conhecer a resistência local. Quando eu vou montar um protocolo de uso antimicrobiano, principalmente se isso for empírico, por exemplo, no caso de pacientes neutropênicos, onde você já tem que entrar com o início imediato de antimicrobianos, você precisa saber inicialmente o que está reinando ali de micro-organismos, de bactérias, de vírus, para que você possa ser o mais efetivo, custo-efetivo dentro do seu processo de prescrição. Então, eu tenho equipes locais com infectologistas, farmacêuticos, microbiologista e apoio da TI, ou seja, a tecnologia de informação hoje é importantíssima. Como oportunidade de intervenção, eu queria trazer aqui desse farmacêutico, por exemplo, a indicação ideal, não só do farmacêutico, mas do médico como um todo, né? Mas eu tenho indicação ideal, ou seja, com profilaxias cirúrgicas, protocolos, tudo isso bem especificado. Ajuste de dose e frequência, ou seja, avaliação se tem subdose ou superdose, função renal, hepática, peso, tudo isso são questões que o farmacêutico pode estar apoiando a equipe multidisciplinar no controle de antimicrobiano. Ter cuidado com doses de ataque, principalmente vancomicina, teicoplanina e polimixinas, incompatibilidades físico-químicas, como por exemplo vancomicina e anfotericina,
manejar interações medicamentosas relevantes, né? Por exemplo, claritromicina e amiodarona, evitar duplicidade terapêutica, por exemplo, piperacilina, macrolídeos com tazobactam com metronidazol. Então a gente precisa ter essa avaliação da prescrição para que a gente consiga, na verdade é uma oportunidade, né, de intervenção. Outras oportunidades, o monitoramento, né, da infusão, da absorção desse medicamento. Então, através, por exemplo, a possibilidade de fazer infusões prolongadas de beta-lactâmicos, conhecer as características de cada paciente, monitoramento terapêutico dos fármacos, vancomicina e aminoglicosídeo é fundamental, em função de todos os eventos adversos decorrentes do uso desses dois medicamentos. Terapia direcionada, ou seja, adequação de conforto. O que é essa terapia direcionada? Eu tenho um antibiograma e eu vou prescrever conforme o antibiograma. Possibilidade de fazer descalonamento de antibióticos para poder ir tirando ele. Excelente pacientes que ficam muito tempo internados em unidades de terapia intensiva, por exemplo. Identificação rápida, né? A gente tem a Malditoff que ajuda a gente a estar fazendo esse processo. Fazer substituições com a possibilidade, por exemplo, da deshospitalização. Então, se eu sei que um paciente vai de alta e ele está com uma terapia venosa, tentar passar isso para a terapia oral e qual antibiótico que eu vou usar, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, não só via oral, mas a possibilidade de fazer IM. Então, assim, na hora de eu dar alta, eu preciso garantir a continuidade do cuidado. O cuidado ele não se encerra na unidade hospitalar, ele chega muitas vezes até a casa do paciente. E a descontinuação da terapia propriamente dita, né? Fazer o segmento, os dias de uso em evolução, né, conforme prescrito. Então, se é 7 é 7, se é 14 é 14, se é 28 é 28. A gente precisa monitorar esse protocolo, como, por exemplo, a utilização, por exemplo, de painéis virais. E aí eu queria agradecer a vocês, deixar a nossa lembrança, lembrar que antes de a gente pensar no antibiótico, a gente tem uma medida super simples, que salva vidas, que é a lavagem das mãos, né? Então, assim, muitas dessas infecções que hoje a gente vive dentro, que a gente chama do nosocômio, né, dentro do hospital, muitas vezes a gente traz com a gente, nós, inclusive profissionais de saúde, que às vezes viemos de outras unidades de saúde, então a gente às vezes traz infecções de outras unidades para uma transferência, somos condutores aí muitas vezes de infecções. Aqui eu deixo meus contatos. Eu queria agradecer a todos a oportunidade de estar falando desse tema que eu particularmente gosto muito, acho muito interessante. Eu acho que é um tema que toda equipe multidisciplinar pode contribuir para a redução dos danos associados à questão das infecções e ao uso irracional de antibióticos. Obrigada, deixei meus contatos.